Note o seguinte, primeira noção, variável. Né? Variável, nome óbvio, variável que varia. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção nessa parte aqui é que os seus resultados podem ser de vários tipos. Tá? Mas eles podem ser de vários tipos, tanto no nível individual, então 84, 90, 52, casada desquitada, 1, 10, esse tipo de coisa, mas eles estão sempre subordinados a uma determinada categoria. Pressão, estado civil, paridade e assim por diante. Então, o que eu quero chamar a atenção é que variável, quando você trabalha numa coleta de dados, é um conceito abstrato, é uma categoria. Você está trabalhando... Lembra que no Larousse, a gente falava de estatística como uma ciência que trata do agrupamento metódico. Então, ou seja, a variável é uma forma de agrupar. Aqui nós temos vários números, mas todos eles se referem à pressão. Todos esses se referem ao estado civil e assim por diante. Dúvida? Eu acho que esse não tem tanta complexidade, mas é só pensar que variável é quase que a unidade básica de trabalho de uma estatística e que é uma primeira etapa em que você vai descrever, vai resumir e vai, de alguma maneira, trabalhar coisas que são variáveis, mas coisas que são, vamos dizer assim, indiscrimináveis em categorias, e isso aumenta a tua compreensão do processo. E, portanto, a definição aqui, variável propriedade da população que pode ser atribuída a um conjunto de diferentes valores. Ou seja, pense em variável como propriedade da população. Então, aquela população tem determinadas características, que vão ser peso, que pode ser a estatura, que pode ser valor de fatura, que pode ser nível socioeconômico, que pode ser, mas é uma característica que a sua população tem. E essa característica varia dentro da população. Então, note, e por que é importante você entender diferentes variáveis? Porque você faz coisas diferentes dependendo da variável. E algumas coisas que você faz numa variável não podem ser feitas em outro tipo de variável. Por exemplo, se eu trabalho com a variável profissão, valores possíveis, doméstica, médico, arquiteto, economista, você pode classificar. Né? Classificar significa colocar em categorias, em classes. Então, por exemplo, o que vale mais, um economista ou um médico? Uma doméstica ou uma arquiteta? Bom, claro, se você estiver doente, o mais importante é o médico. Por outro lado, se você estiver fazendo uma reforma na tua casa, o médico não importa. O que importa é o arquiteto e assim por diante. Se estiver endividado, que tal um economista para te ajudar? Né? Então, claro que cada um tem a sua importância, mas dá para notar que, vamos dizer assim, o valor atribuído a cada um desses valores, ele é externo à variável em si. Uma doméstica não vale nem mais nem menos que um médico. Agora, se você precisa de alguém para cuidar da sua casa, fique sem uma doméstica, fique sem um empregado doméstico. Como vai ser complicado você cuidar da tua casa, etc, etc. Então é de alto valor para você neste contexto. Por outro lado, essa mesma doméstica não tem nenhuma utilidade se você tiver com um problema de saúde. Aí você vai procurar um médico para fazer o diagnóstico e assim por diante. Ou seja, o valor atribuído a cada um desses valores é externo à variável em si. Ficou claro isso? Por isso que nessa variável o que eu posso fazer é separar, como como eu fiz no início da turma. Olha só, tem quem é da fono, quem é da psicologia, da enfermagem. Então eu meio que utilizei
a profissão para tentar classificar a turma, para tentar chegar a conclusões. Então eu usei esta variável como uma forma de tirar conclusões a respeito do que vocês sabiam sobre estatística. Está claro isso? Então, o máximo que eu posso fazer nesta variável profissão é contar quantos elementos de cada classe estão presentes. Então aqui tem mais enfermeira do que fisioterapeuta ou mais fisioterapeuta do que enfermeiro. Isto quer dizer que fisioterapeuta é mais importante que enfermeiro ou vice-versa? Não. Isto quer dizer que esta turma é dividida em várias classes: nutrição, TO, serviço social, enfermagem, psicologia e assim por diante. E, dependendo da quantidade de cada um, o peso da turma vai ser maior ou menor. Mas só isso. Portanto, eu estou falando de uma variável categórica. Significa dizer que, como eu só posso fazer contagens, determinadas ferramentas estatísticas eu poderei usar variáveis categóricas e em determinadas ferramentas estatísticas eu não poderei usar a variável categórica. Eu vou ter de subir o nível de mensuração. Por exemplo, número de gestações. Né? Número de gestações, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Né? Então, dá para contar, sim, como na variável categórica, eu posso contar. Neste grupo, quantas mulheres gestaram uma vez, quantas mulheres gestaram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. Né? Posso contar. Mas eu posso também ordenar. Eu posso chegar e dizer, olha só, uma mulher que gestou 2 vezes, ela gestou mais do que uma mulher que gestou uma única vez. Está claro? Agora, tem um detalhe que vai fazer a diferença para essa medição. Eu posso dizer que uma mulher com 2 gestações gestou mais do que uma mulher com uma gestação. Mas eu não posso dizer que uma mulher com 2 gestações está 2 vezes mais grávida do que uma mulher com uma gestação. Percebam a diferença. A variável gravidez não é o dobro. Por quê? Não existe, por exemplo, meia gravidez. Né? Como naquela música, né? Mamãe, eu estou ligeiramente grávida. Não é assim, você está grávida ou você não está. Né? Então é disso que a gente está falando. 2 coisas acontecem aqui. Eu posso ordenar em ordem crescente ou decrescente, mas entre um valor da variável e outro não existe nenhum valor intermediário. Portanto, é por isso que é uma variável discreta. Essa variável varia em unidades inteiras de valor. Está claro? Eu aumentei o nível de mensuração? Sim, eu aumentei o nível de mensuração. Ao fazer isso, eu perdi alguma coisa do nível inferior? Não. Eu posso ordenar e posso contar também nas diferentes classes. Né? Mas eu não posso medir. Isto só acontece em variáveis do tipo peso. Porque aquele negócio, eu tenho um peso de 40, 80, 100 quilos e coisa e tal, posso ter um peso de 58,5, 58, 55, posso ter tantas intermediárias, tantas unidades entre uma unidade e outra. Claro que eu estou limitado pelo meu instrumento de medida. Dependendo do instrumento, eu tenho maior ou menor precisão. Mas isso é um problema do instrumento de medida, não é da variável. Teoricamente, entre cada 2 valores dessa variável, existe um número infinito de possibilidades. Está claro? Tudo bem? Então, é neste momento que eu estou fazendo realmente uma medida. Eu estou medindo o valor do peso ou daquela variável. Por isso eu chamo de uma variável contínua. Está claro? E sempre lembrando que das de maior nível de mensuração às de menor nível de mensuração, quando você passa de um nível para outro, a variável de maior nível de mensuração
continua tendo as mesmas propriedades da anterior. Ou seja, eu posso reduzir uma variável contínua para uma variável discreta. Posso reduzir uma discreta para uma contínua. Mas não posso passar de uma categoria para uma discreta e de uma discreta para uma contínua. Portanto, aquela questão, o número médio de gestações foi de 4,74 gestações. Você vai ver estatísticas desse tipo, mas você, quando ver isso, você meio que torce um pouco o nariz a respeito. Haverá, em algumas circunstâncias, haverá razão para você medir dessa forma? Pode ser que sim. Mas, em princípio, você estará usando uma medida inadequada. Por exemplo, uma média aritmética não é uma estatística adequada para fazer ou para calcular a média do número de gestações. Você já utilizaria, por exemplo, uma mediana. Está claro? Professor, Oi. em relação ao estadiamento da doença, se ela é severa, moderada, grave? Esse é o tipo da mensuração em que, às vezes, pela sua incapacidade de medir a continuidade da doença, às vezes pela praticidade, você transforma numa discreta ou numa contínua. Por exemplo, estadiamento de câncer. Esse é um deles. Então, você trabalha. É claro que se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um nódulo de uma neoplasia de mama sem comprometimento axilar, eu estou num caso que é mais simples do que aquele que tem comprometimento axilar, por exemplo, né? Mas o quanto mais simples, neste caso é difícil você medir de forma contínua, mas você sabe, por exemplo, que o comprometimento axilar torna a doença mais grave. Mas ele seria categórico? Não. Por quê? Porque aqui eu não posso dizer intrinsecamente que a doméstica é mais importante que o médico. Mas eu posso dizer intrinsecamente que uma paciente que tem um nódulo de mama com comprometimento axilar é uma paciente que está num estágio, numa gradação de doença maior ou mais avançada do que uma outra que não tem o comprometimento. Não tem nenhuma categoria nominal que leva em consideração óbvio? Sei lá, grau leve, moderado, severo. Não tem nenhum tipo de categoria que leva a óbvio em consideração? Que não leva a ordem? Não. É pela própria natureza, Quando você diz, quando você tem categorias, as categorias elas não possuem nenhum valor intrínseco. O que eu quero dizer não é que você não possa dar maior importância a uma categoria do que a outra. Exemplo, mulheres e homens. Não, sim, entendi. Mas, por exemplo, sei lá, um câncer avançado, um câncer menos avançado. Querendo ou não tem um número intrínseco ali. Então, seria uma categórica, ou não? Não. Você acabou de dizer um câncer menos avançado, um câncer mais avançado. Você acabou de ordenar, de dizer que tem, entre aspas, mais câncer aqui do que ali. Ele está mais na frente. Isso não é de uma coisa de fora, mas é uma análise, uma importância que você dá à própria patologia, à própria morbidade. É diferente. Tá? Um exemplo que você pode utilizar de uma variável contínua virando discreta é quando você trabalha com obesidade, que você tem o sobrepeso, você tem a obesidade mórbida e assim por diante. São categorias, sim, mas são categorias discretas, em que você pode dizer que a obesidade mórbida é um peso maior do que um sobrepeso. Ele estaria como discreto. Exatamente. Não é que ela seja discreta, mas você a trata como se fosse, o que é diferente. Né? Peso continua contínuo. Tá? Só que para trabalhar, em algumas circunstâncias, não faz diferença se o indivíduo pesa 200 ou 210. Mas faz diferença se ele pesa 200 ou 95. Então, nós pensamos nisso porque o peso ele continua contínuo, mas
a maneira O estadiamento do peso confere uma classificação diferente. Sim, não. Ele continua sendo uma variável contínua, que recebe o tratamento de uma variável discreta. E aí, por exemplo, se por exemplo, você, eu não... É do tipo, se eu tô, vamos dizer assim, eu posso dizer, por exemplo, que uma criança de 40 semanas que pesa 800 gramas ao nascer, ela é um recém-nato de baixo peso e está em alto risco para uma série de coisas. Neste nível, agora se ele pesa 800, 805, 806, 807, não faz grande diferença. Fará diferença se ele pesa 800 ou pesa 500. Ou pesa 1.300. Então, eu posso estar preocupado em termos do tratamento que eu vou fazer, da evolução, dos exames que eu vou pedir, do tipo de situação que eu vou fazer. Se ele está com 800, 801 não faz diferença, mas se ele está com 1.300, ele faz diferença. Se está com 12.400, faz outra diferença. Então, ou seja, na prática eu raciocino como se, neste caso específico, como se fosse discreta. Mas ela continua sendo uma variável contínua. O tratamento que eu dou a ela é diferente. Tá claro? Tudo bem?